Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre forças intermoleculares e solubilidade. As forças intermoleculares resultam da interação entre as moléculas, por isso intermoleculares, entre as moléculas. São 3 tipos de interação que nós vamos discutir durante a aula de hoje. O primeiro tipo de interação é a interação chamada de dipolo permanente ou simplesmente dipolo-dipolo. A segunda interação é a ligação de hidrogênio e a terceira interação, dipolo induzido-dipolo induzido ou forças de dispersão de London. O primeiro tipo de interação, chamada de dipolo-dipolo, acontece entre moléculas polares, em que a carga parcial positiva de uma molécula vai interagir com a carga parcial negativa da outra. A carga parcial negativa vai interagir com a positiva e assim sucessivamente. Então, essas interações entre as cargas opostas das moléculas é chamada de interação dipolo-dipolo. Um exemplo específico ou um caso específico da interação dipolo-dipolo é chamada de ligação de hidrogênio. Quando que isso acontece? Quando eu tenho o átomo de hidrogênio ligado diretamente ao átomo de flúor, ou ao átomo de oxigênio, ou ao átomo de nitrogênio. Então, acontece como se fosse a interação dipolo-dipolo, em que a carga parcial positiva interage com a carga parcial negativa, só que nesse caso é entre o hidrogênio e esses 3 elementos químicos. Esse tipo de interação é especial, por quê? Porque esses elementos, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, são absurdamente, ou eles são os mais eletronegativos da tabela periódica. Então, esse tipo de interação é muito forte e por isso que eu tenho um caso específico e um nome específico para essa interação. A interação dipolo induzido acontece entre moléculas apolares, aquelas que não são formadas polos. E aí isso acontece através da aproximação entre as moléculas. Como os elétrons estão em constante movimento na eletrosfera da substância, em algum determinado momento, esses elétrons podem estar deslocados para um lado ou para o outro da molécula e assim formar instantaneamente, temporariamente, cargas parciais. Essas cargas parciais, que são formadas instantaneamente, com a aproximação de outras moléculas, induzem a formação também de cargas parciais nas outras moléculas. Por isso o nome dipolo induzido, pela indução, pela aproximação entre as moléculas. Na molécula de água é formada a interação por ligação de hidrogênio. Antigamente também se dava o nome de pontes de hidrogênio. E essa interação é a mais forte, já vamos falar sobre isso, mas comparando os tipos de interação intermoleculares, ela é a mais forte, a mais intensa. E aí a gente vai construir essa tabelinha juntos, relacionando quando que esses tipos de interação acontecem, a força deles, entre eles, e como que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição estão interrelacionadas. As interações de polo-dipolo acontecem quando eu tenho moléculas polares. As de polo induzido, quando eu tenho moléculas apolares. E a interação por ligação de hidrogênio acontece quando o hidrogênio está ligado diretamente ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Quanto à força, a interação por ligação de hidrogênio é a mais forte dessas 3. A mais fraca é a por dipolo induzido. A dipolo e dipolo é a intermediária, moderada, entre as duas. Ela é mais fraca do que a ligação de hidrogênio, mas ela é mais forte do que a de dipolo induzido. Quando a gente está relacionando o ponto de fusão e ebulição com o tipo de interação intermolecular, quanto mais forte for a interação intermolecular, mais alta
vai ser a temperatura de fusão e ebulição. Quanto mais fraca, mais baixas. Por quê? Porque se a interação é forte, significa que é difícil de separar. Eu preciso fornecer muita energia para conseguir separar as moléculas. Então, por isso que quanto mais forte a interação, mais altas as temperaturas de fusão e de ebulição. A interação por dipolo em dipolo, então vai ser intermediário. Então, não é tão alta quanto a ligação de hidrogênio e também não é tão baixa quanto a interação por dipolo induzido. Quando a gente fala sobre temperatura de fusão e ebulição, tem dois fatores que nós precisamos considerar. Se a gente compara as substâncias com o mesmo tipo de interação intermolecular, então eu vou comparar duas substâncias que façam dipolo-dipolo, ou duas substâncias que façam dipolo induzido. E aí eu vou ter que considerar o quê? A massa molar. Quanto maior for a massa molar, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição, desde que elas tenham o mesmo tipo de interação intermolecular. Agora, quando eu comparo substâncias com massas moleculares próximas, parecidas, aí é que eu vou ter que relacionar o tipo de interação intermolecular. Então, se as substâncias têm massas moleculares próximas, quanto mais forte for a interação intermolecular, maiores serão as temperaturas de fusão e de ebulição. Então, esses dois fatores precisam ser considerados: o tipo de interação e as massas moleculares. A solubilidade também pode ser explicada através do tipo de interação intermolecular. Então, por quê? Por que que o óleo não se mistura com a água? A água é uma substância polar. Se a gente desenhar lá a estrutura da molécula, desenhar os vetores, tudo o que a gente já falou em geometria molecular e polaridade, a gente sabe que a molécula de água é uma substância polar. As moléculas do óleo são substâncias apolares. E é justamente por isso que um não se mistura com o outro, porque o tipo de interação intermolecular entre as substâncias é diferente uma da outra. E aí a gente vai entender e interpretar o quê? Que um soluto polar, ele tende a se dissolver muito bem em um solvente que também seja polar. Um soluto apolar tende a se dissolver bem em um solvente que também seja apolar. É o semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Semelhante dissolve semelhante. Então, por exemplo, aqui, água. A água é polar. Então, o etanol também tem uma característica polar, por isso que ele vai se dissolver na água. A água é polar. A gasolina não se dissolve na água, então a gasolina tem característica apolar. Se a gasolina tem característica apolar, o querosene que se dissolve nela também tem características apolares. Só que agora eu vou fazer uma pergunta e fazer vocês pensarem um pouco. Quando uma pessoa vai abastecer o carro, a gasolina, para lá na bomba do combustível, e aí o que está entrando dentro do tanque do carro é 80% de gasolina e 20% de etanol. A gasolina do posto tem mais ou menos essa composição. Beleza. Se uma pessoa abastece a álcool, né, a etanol, o que está entrando lá dentro do tanque do carro é 96% de etanol e 4% de água. Essa é a composição média do etanol combustível. Beleza. Eu tenho o etanol nos dois combustíveis. Aqui eu tenho o etanol junto com a gasolina e aqui eu tenho o etanol junto com água. Nós acabamos de dizer que a gasolina é apolar e que a água é polar. Por que o etanol se mistura com uma substância apolar, mas ele também se mistura com uma substância polar? Por que ele consegue se misturar com os dois?
O etanol é um exemplo de uma molécula anfipática. É anfipática, não é antipática. As moléculas anfipáticas, elas têm a capacidade de interagir tanto em moléculas polares quanto em moléculas apolares. Por quê? Porque eles têm as duas regiões na sua estrutura. Então, tem tanto a parte polar, que vai interagir lá com a água, quanto a parte apolar, que interage com a gasolina. Então, isso é uma característica de moléculas anfipáticas, que interagem tanto com substâncias polares quanto com substâncias apolares. É a mesma coisa que acontece com o sabão. O sabão também é uma molécula anfipática. Por quê? Porque ele é um sal de ácido carboxílico, derivado de um sal de ácido carboxílico. Essa parte aqui é a parte polar. Essa parte polar é a que vai interagir com a água. Toda essa cadeia aqui de carbono e hidrogênio, né, esse hidrocarboneto, é a parte apolar. E aí, essa parte apolar é que vai interagir com a gordura, com o óleo, por exemplo. E aí, nessa interação, tanto com a água quanto com a gordura, são formadas as micelas. Uma micela é como se fosse uma célula, uma cadeia de aprisionamento da molécula de gordura. Por quê? Porque a moléculinha da gordura, as goticulinhas de gordura, vão ficar aprisionadas dentro desta micela. E aí aqui perto dela, próxima dela, vão estar as partes apolares do sabão. A parte polar fica para o outro lado. E aí essa parte polar é que vai interagir com a água. Então, eles formam essas micelas, esses aglomerados de moléculas que permitem a interação tanto com a gordura quanto com a água. E é por isso que, por exemplo, eu uso o sabão para lavar louça, para lavar roupa, para ele ter essa capacidade de retirar a gordura daquilo que eu estou querendo limpar. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Fiquem bem, bons estudos!